Temporada cultural. Temporada cultural. O Anjo e um Vampiro do professor Nelson. Como que vai? Como está essa 23ª Bienal? Olha, tá até mais movimentada do que a última edição, entendeu? Muitos alunos, muitos políticos, muitos leitores, muitos estudantes e muitos compradores também. E você com seu segundo livro? Eu com meu segundo livro. O primeiro, é possível mostrar? Vou mostrar. Um Anjo Adolescente. Fala um pouco sobre o livro ou não? Me fale deste segundo, que é a novidade. Então, é o seguinte, a T, né, ela está no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ela está ajudando as vítimas de Petrópolis, devido ao desabamento causado pelas chuvas. E aí o que acontece? Nisso que ela está ajudando as vítimas, pegando no pesado, ela vê dois homens se beijando. Como ela gosta de uma fofoquinha, ela fala assim, bom, vou ver quem são. Mas aí não são dois homens se beijando. É um vampiro tomando sangue de outro homem. Entendeu? Aí, nisso que ela se aproxima, o vampiro também percebe a presença dela. E só que quando ela olha de frente pra ele e ele de frente pra ela, eles se apaixonam. Só que o vampiro, ele é uma criação demoníaca. E ela é uma criação divina. E os dois se apaixonam. Então é aquela história do amor impossível, entendeu? Muito bem. Só que no final, ela tem que lutar contra todos os vampiros, tem que quebrar a maldição vampiresca. Então a pessoa precisa adquirir o livro para saber o final. O Anjo e o Vampiro do professor Nelson. Beleza. Me diga, professor, o que você acha do projeto que está no Senado para tirar, por exemplo, H do homem, da palavra homem, da palavra hoje, tirar o U do queixo, tirar as letras que não se nombram, que são mudas? Esse projeto eu acho que é meio antagônico, porque olha só, nós já temos a nossa grafia, entendeu? Então assim, não há necessidade dessa mudança. O que precisa mesmo, os senadores mesmo precisam fazer, um projeto para melhorar a educação em todos os níveis, desde do ensino mais básico até o nível superior. Eu posso dizer isso com total segurança, porque eu sou professor e eu sei como está a educação. Entendeu? Quer dizer, tirar a palavra não adianta, tem que melhorar a educação. Tem que melhorar a educação. Me diga, professor, você teria uma ideia por onde começar? Sim, são muitas ideias. Primeiro, se você quer um profissional competente, ele precisa ser bem remunerado. Porque nos Estados Unidos, eles dizem o seguinte, o ditado dos empregadores americanos: o funcionário satisfeito produz mais. Então pensa, quem faz mais gol? Quem ganha mais ou quem ganha menos? Né? Não é questão do talento. Então se você é bem remunerado, você faz um trabalho melhor. Aí você vai falar assim, então quer dizer que os professores não trabalham direito? Não, trabalham direito. Só que eles precisam trabalhar em 2, 3 escolas. Então pensa, um professor é um ser humano. Por mais que ele se esforce, ele não vai fazer o mesmo trabalho, o trabalho com a mesma qualidade nas 3 instituições que ele trabalha. Agora, se ele tem exclusividade, já fica melhor. Então eu vou dizer para você, o salário mínimo para um professor hoje, para começar, teria que ser pelo menos R$5.000. Porque aí ele pode se dedicar a uma escola. E essa escola de tempo completo? Olha, O que você pensa a respeito? Eu não sei se é só a escola de tempo integral que ajuda os alunos. Eu acho, isso é a minha opinião do Nelson, professor e escritor. Eu acho que é educação de qualidade. Entendeu? Educação de qualidade. Se você, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei em cursinho pré-vestibular, que as pessoas fazem para entrar nas universidades. Tem alunos que em um ano tendo aula comigo, com outros profissionais, aprenderam o que não tinham aprendido em toda a sua vida escolar. Agora, por quê? Porque os professores de cursinho são bastante selecionados, entendeu? Então, eu acho, minha opinião, que é a qualidade da aula. Eu posso dar uma aula sobre República Cisplatina, Uruguai, grande Uruguai, em apenas
um dia, entendeu? Superficial. Posso dar uma aula. Por quê? Porque ó, o complemento o aluno vai fazer com questionamento, com pesquisa, entendeu? Você não vai falar todos os pormenores, entendeu? Então eu acho que uma aula de qualidade, é muito melhor do que tempo integral, mesmo porque a escola, para que o aluno fique muito tempo, ela tem que oferecer atrativos. Porque você tem que pensar o seguinte, hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa liberdade que os jovens têm, eles vão querer ficar 8, 10 horas, 12 horas numa sala de aula? Pensa bem, se você tivesse hoje 15 anos, você ia querer ficar o dia inteiro na escola? Isso é uma prisão. Minha opinião, não sei se, entendeu? Então, alguns governantes falam assim, olha, os jovens têm que estar na escola para ficar longe das drogas. Mas peraí, se não tiver droga, entendeu? A questão é... Por falar nisso, alguns países estão discriminando o uso da droga, da maconha. O que você acha? Seria viável isso no Brasil, por exemplo? Olha, eu sou totalmente contra. Porque, olha só, qual é o nome do produto? Droga. Então, assim, se é droga é porque não é bom. E o que acontece? Eu vou repetir o que muitas pessoas já falaram, né? É a porta de entrada, né, para não sei se é entrada ou saída, para outras drogas, outras substâncias. O que acontece, meu amigo Raul, como vocês falam, né? É que assim, a partir do momento que a pessoa, eu não vou falar de maconha, porque é uma droga mais leve, mas por exemplo, a pessoa se envolve com a bebida alcoólica, que na minha opinião é muito pior que maconha, muito pior. Concordo. Porque, olha só, você encontra maconha em alguns pontos específicos. Bebida não, qualquer um compra, aqui você compra, e aí acontece. E os amigos ainda te chamam para beber. Você toma uma latinha de cerveja, você toma uma Ninguém te chama para se drogar junto, mas para beber uma cerveja... Pois é. Então o que acontece? Eu sou totalmente contra. E não tenho medo de defender minhas posições, porque hoje em dia as pessoas são assim. Elas querem dar respostas políticas. O que você acha disso? Não sei. Por exemplo, quando pergunto para uma pessoa assim, você é contra ou do aborto? Aí a pessoa fala assim, isso deve ser uma decisão da mulher, entendeu? Porque as pessoas não querem se comprometer. Elas querem ter resposta política. E você pensa ao respeito do aborto? Eu como cristão e como adventista, sou totalmente contra. Casamento gay? Casamento gay? Eu vou dizer uma coisa pra você. Existe o casamento, que é uma instituição divina, e existe, como que eu posso dizer, a convivência. O casamento, eu sou contra o casamento. Agora, a questão da opção sexual, da pessoa querer morar junto, entendeu? Porque olha só, preste atenção numa coisa, eu tô falando do casamento a nível religioso. Pois é civil, né? Sim. Ou seja, pensa, o cara vai uma pessoa vai entrar numa igreja, 2 homens ou 2 mulheres. Mas não precisa ser na igreja, você se casa no juiz, ou seja... Eu vou dar o exemplo da igreja, sendo que essa instituição foi criada pelo Senhor Deus, que diz assim, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ajuntará com a sua varoa e juntos, você está entendendo? O resto da história as pessoas sabem, entendeu? Agora, eu não tenho nada contra a opção sexual de ninguém. Claro, são entendeu? 2 coisas diferentes. Tá bom, já que estamos em temas polêmicos, mais um, professor, vou explorar você. E baixar a idade dos jovens... Absolutamente contra, porque olha só, deixa só. Mas vem cá, e por que se o cara já pode comprar, vender, casar e ir morar sozinho, ter filho, não pode ser preso quando faz uma mãe? Mas deixa eu explicar uma coisa pra você, olha só. O que você precisa nesse país é de seriedade. Então, acompanha o meu raciocínio. Como é que você está dizendo da redução de maioridade, certo? Claro. Então o que acontece? A questão não é a maioridade com relação à criminalidade. A questão é o seguinte, 2 problemas básicos no país, armas e drogas. Claro. Tira as armas e drogas.
Agora quem controla Os meninos viram todos bonzinhos, será? Não é que eles viram todos bonzinhos, mas por exemplo, ó, como é que você vai traficar sem droga? Tá. Como é que você vai cometer homicídios como esses jovens e crianças cometem sem armas? Por exemplo, você já viu alguém parar numa motocicleta e descer com uma faca e falar pro motociclista assim, ó, desce da moto aí? Não, ele vai com arma de fogo, uma pistola. Já viu alguém assaltar um banco com canivete? Não, armas. Agora, da onde vem tantas armas? Da onde vem tanta droga? Tira pra você ver. Rose Rocha, como vai você? Tudo bem, você? Legal, de lançamento na Bienal, é? Como está Isso. sendo essa festa aqui? Isso, eu estou muito satisfeita que a editora reservou esse espaço, esse horário aqui, né, para apresentar a Bienal de São Paulo no Corredor de Cetim. Seu novo livro, né? O mais recente. Já são romance agora, Sim, são 2 romances. Esse é seu número? Segundo. É o romance. segundo, né? Isso. Ah, tá certo. Você já tem... Terceiro, se Deus quiser, na próxima Bienal. Já vem, já tem novos projetos, Rosa? Sim, Inocente Catarina, já tem nome. Olha, outro romance, claro, né? Outro romance. Você é partidária dessas mudanças na escrita? Completamente contra. Eu acho que a nossa língua não pode mudar assim tão radicalmente. Eu acho que não tem nada a ver. Não tem. Já pensou? Você bota o H do homem? Não. Eu gostava muito de Ariano Suassuna, né? Quem não gostava de Ariano Suassuna? Foi uma perda muito grande, né? Que o Brasil teve. E teve também o João Baldo, né? Que também foi uma perda muito significativa para o Brasil. Bem, Gabriel Garcia Marques, nem se fala, né? Foi uma perda também muito grande para nós, latino-americanos, né? E para o mundo inteiro, mas, Claro. enfim, Ariano Suassuna foi bem marcante. Eu gosto muito de ler. Agora, não tenho, assim, o meu escritor preferido, na verdade. Gosto de ler novos escritores, gosto de ler os meus amigos que escrevem, gosto muito de ler romances. E o Sou uma primeiro pessoa livro que cheia te marcou, você lembra qual foi aquele primeiro que você Sim, descobriu a escrita? Qual foi? Dom Casmurro de Dom Machado Casmurro, de olha, Assis. Machadinho, que legal. Isso. Ótimo. Eu tive uma coisa ao longo da minha vida muito forte, que eu aprendi, que ficou como lição de vida na minha vida, com a história de Dom Casmurro, que foi o doentio ciúme de Bentinho. Os ciúmes, como o ciúmes faz mal para as relações e para as pessoas, né? Ele corrói. E chegou a destruir, né? As pessoas. Eu sou Astrogildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes.
temos aqui Antônio Navarro de Andrade com seu primeiro livro, Praia do Sancho, o Santuário dos Sonhos. Sonho muito nessa praia, você? Ah, com certeza. Lá é um lugar encantador. Lá, aquele lugar me inspirou a escrever essa linda história de amor. É uma história entre um jovem e uma adolescente. E nós criamos, eu criei como se diz, uma cena. Eu aproveitei o cenário para transformar e fazer uma boa história. Eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui para Brasília, onde lá eu desenvolvo meu trabalho profissional. Será que foi a saudade da praia que te fez escrever esse livro, morando lá em Brasília? Não foi a praia, não foi saudade, mas aquele lugar me encantou de tal maneira que me inspirou a escrever essa história. Eu durante muitos anos trabalhei também sou formado em artes cênicas. Eu trabalhei muitos anos como ator, como diretor, como bailarino, né? E como autor também de peças infantis. E eu agora vou dar continuidade ao meu trabalho também na parte de artes cênicas, né? E vou transformar os meus trabalhos, eu vou transformar em livro. Que legal, e me diga, você escreveu algumas peças, me disse, de teatro? Sim, algumas peças, mas a mais importante para mim foi a do Superstição, o super-herói brasileiro, onde eu criei um herói brasileiro e eu encenei em 1983 e foi um sucesso assim, muito grande lá no Rio de Janeiro. Na minha opinião, se caso vier a ser concretizado, a ser consumado, isso daí é uma coisa assim, que evidentemente que tudo, no primeiro momento, há uma certa expectativa. As pessoas até colocam isso assim, olham como se fosse um grande monstro. E acabam, vamos dizer assim, no decorrer do tempo, provavelmente acabarão entendendo, como se acostumando com as mudanças. Isso, no meu ponto de vista, pode vir a complicar, né? Mas eu creio assim, que se verdadeiramente vier a ser consumado, isso com o tempo vai se criar um hábito e não vai haver nenhum problema não. O primeiro livro que te encantou, qual foi? O primeiro livro foi de Ariano Suassuna, foi exatamente quando foi o meu batismo na literatura como arte. Foi o Ariano Suassuna, o Alvo da Compadecida. Foi ali que eu comecei a me identificar com